Cara, hoje, assim, eu vim aqui contar sobre um episódio pra vocês, bem de nerdola, tá? Ahn, mas que foi, enfim, um episódio que eu achei engraçado, tá bom? Então, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: eu tava discutindo com esse cara, eu sou agnóstico, tá? Ou seja, eu não afirmo nem nego a existência de uma deidade, tá? Ou seja, vai, de Deus, ou de Deus. E aí eu tava debatendo com esse cara na internet, né? Porque, foda-se, eu sou nerdola mesmo, gosto de debater essas coisas na internet, tá? E aí o que aconteceu foi que, cara, um episódio bem engraçado, né? Ele é um criacionista bíblico, né? Ele acredita em Gênesis, né? Como forma de explicação pro advento, enfim, do mundo e da vida no mundo, né? Ahn, e o que aconteceu foi o seguinte. Enfim, o que aconteceu foi o seguinte. Eu estava argumentando, né, que é muito mais provável que o advento da vida na Terra tenha sido resultado da abiogênese, como demonstrado pelo experimento de Miller e Urey, tá? Esse experimento, basicamente, ele simula a atmosfera primordial da Terra, né, ou pelo menos o que se acredita ser a atmosfera primordial da Terra. Uh, E assim, obviamente ele respeita várias condições químicas, físicas, de temperatura, de pressão, enfim, né? E esse experimento, a conclusão a qual ele chega é que muito provavelmente as primeiras formas de vida na Terra, elas foram resultado da abiogênese, tá? A biogênese, para quem não sabe o que é a crença de que a vida pode vir da não vida, tá? Entes vivos podem vir de entes não vivos, tá? É, Né? E aí esse experimento, basicamente o que ele afirma é o seguinte, né? Que muito provavelmente a vida ela surgiu como resultado de uma sopa de nutrientes que existia na atmosfera primordial da Terra, na suposta atmosfera primordial da Terra, né? Que, enfim, acabou ocasionando na vida. Tipo, cara, é uma improbabilidade muito grande, mas foi o que acabou acontecendo, né? Porque as condições eram ideais para a formação da vida, tá? E, enfim, esse experimento, ele corrobora com essa ideia. O que aconteceu? Esse cara, ele, que eu estou debatendo, ele tentou ir nesse artigo, tá, que eu estou mostrando aqui, e ele tentou usar esse artigo para refutar esse experimento, né, que eu estava usando para fundamentar o meu ponto, tá? E nesse artigo são mencionadas algumas contenções históricas que existiam dentro do próprio ramo ali de cientistas, né, de, enfim, microbiologistas, de químicos, talvez até de historiadores, não sei, né? Enfim, contenções dentro do próprio ramo da ciência, tá? Contra essa teoria da sopa primordial aí que resultou na biogênese, né? Enfim, aí tem lá as contenções, né, que eram contenções inclusive válidas, dado o conhecimento científico lá da época, né, o entendimento lá que eles tinham. Só que aí uma coisa muito engraçada aconteceu agora, né? O que aconteceu foi o seguinte: eu entrei nesse artigo que mostra essas contenções, né? E o que acontece? Esse artigo, ele na verdade é pró abiogênese, ele é pró uh, a conclusão do experimento, tá? É, e assim, não só isso, ele também é anticriacionista, né? Então, só de ver isso assim, eu já fiquei, caramba, o cara tá usando um negócio que vai contra o que ele acredita para tentar me refutar. É bem estranho, né? Não é só que vai contra o que ele acredita, vai ali se alinha com o que eu acredito. Então, enfim, eu dei uma lida no artigo, e aí o artigo primeiro ele apresenta esse experimento e depois ele apresenta as contenções ali, são acho que umas duas ou três contenções que ele apresenta, tá? E o que acontece é que logo depois que o artigo apresenta essas contenções, logo depois que o artigo apresenta elas, o artigo refuta elas, porque o artigo depois mostra, ó, gente, então, teve essas contenções, tá? Teve esses problemas aí com o experimento, que as pessoas tiveram com o experimento, mas
esses problemas, essas contenções foram refutadas por um experimento posterior. Na verdade, acho que são dois experimentos posteriores, tá? Por experimentos posteriores que corroboram com a conclusão do experimento original, tá? Então, assim, o próprio artigo, ele depois ele apresenta evidências de que, na verdade, o experimento original estava certo e ele derruba as contenções apresentadas nele mesmo, né? Então, enfim, o que é engraçado aqui é justamente isso, né? O cara tentou usar um artigo para refutar o meu ponto, para refutar a minha crença. Ele tentou usar esse artigo, sendo que o artigo, na verdade, vai contra o ponto dele. Tá? O artigo derruba o ponto dele, o artigo derruba as próprias contenções que ele mesmo levanta. Tá? É... Isso, assim, enfim, muito bem fundamentado, né? Como eu falei, foram feitos, segundo o artigo, experimentos posteriores que corroboraram com a conclusão do primeiro experimento, tá? Então, enfim, o ponto aqui não é nenhum ponto assim, tipo, ai, anticriacionismo, anti-bíblia, anticristianismo. Não, tá? Anti-religião, não. O ponto aqui, na verdade, é o seguinte, mano, você vai ler, você vai citar um bagulho, seja um artigo, seja um livro, seja, mano, qualquer bosta, você vai citar o bagulho, leia o bagulho. Não só leia, né? Entenda o bagulho. Entenda ali todo o contexto, enfim. Leia, entenda. Para que assim você possa citar e para que você não pague de, mano, imbecil que nem esse cara pagou, né? Ele citou aqui um bagulho que refuta ele próprio, né? E mostrou que, assim, ele não leu o artigo, né? Então, enfim, é só um episódio bem engraçado aí que eu queria deixar registrado. E basicamente isso.